Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como instalar o software do CLP Miller PS4 201. Eu tenho o modelo aqui 201 MM1 e tenho também esse daqui é o CLP, né? E tenho a extensão LE4 116DD1. Tem algumas unidades aqui dessas extensões de I/O, alguns CLPs aqui, todos funcionais. Esse daqui eu já fiz a limpeza nele, está funcional. Ainda não coloquei a bateria está aqui. Essa é a bateria nova dele também. A gente vai precisar, para fazer a parametrização dele, configuração, como eu disse, a instalação do software Sulcosoft. Vamos utilizar no Windows 10 mesmo, então vou mostrar aqui como tirar os erros para instalação, como que tem que funcionar. Vamos precisar do cabo de comunicação. Tem um manual aqui que até mostra as pinagens do conector DIN aqui, como você montar esse cabo, né? E vamos precisar, como ele é serial, RS232, a gente vai precisar de no caso meu notebook que não tem nativa a DB9, né, serial RS232, eu utilizo o cabinho USB serial, bem fácil de encontrar. Tá? Então vamos começar nesse momento com a instalação do software. Tá? Então eu vou diminuir a tela aqui do vídeo, depois a gente foca nela. E aqui eu vou ter a instalação do software. Tem essa pasta, vou deixar compartilhada num link para fazer os downloads dessa pasta. Dentro dessa pasta eu vou ter uma seção de documentos, onde eu tenho o manual do PS4, um manualzinho bem bacana. Tem bastante detalhes aqui de hardware. O manual ele é em inglês, tá? Mas está bem detalhado. Tem aqui os detalhes do CLP, exatamente no modelo que eu vou trabalhar aqui. Temos aqui a parte também que mostra de baterias. Tem a parte de fixação do cabo, da configuração do DIN, qual que é o RX, TX dele para poder montar o cabo, então ajuda muito. Tá? Então o documento vai junto. Tem aqui um manualzinho, um guia rápido de como utilizar o Sulcosoft, é exatamente essa versão, S40V5, que a gente vai trabalhar, 502. E aqui tem alguns detalhes de como funciona o software. Eu vou fazer um programa básico aqui, um temporizador, que a gente bate uma I/O, ele temporiza, dá uma saída. Fazer algo bem básico, só para mostrar funcionando. Dá para fazer programação em blocos, ladder, linha de programação. Então, tem um guia rápido aqui bacana. E a gente vai começar então agora com a instalação do software. A pasta aqui ela tem esse nome, e esse finalzinho do nome aqui, ó, é a chave de autorização de instalação do software. Vou mostrar para vocês do que se trata. Então, quando a gente entrar aqui na pasta de arquivo, a gente vai ter que, inicialmente, nessa pasta aqui, colocar o modo compatibilidade. Olha, eu vou executar sem fazer alteração para vocês verem o que vai acontecer. Eu vou vir aqui colocar na língua inglesa. E a hora que começa, ele apresenta esse erro de incompatibilidade, dá um erro do Windows NT. Isso porque eu estou trabalhando com Windows 10, né? Para a gente não ter que trabalhar com uma máquina virtual, colocar um Windows mais obsoleto, tem alguns passos para a gente fazer isso. A gente vem aqui em compatibilidade, coloca executar em modo Windows 98 ME e executar como administrador. Feito isso, a gente aplica, dá um OK e podemos prosseguir com a instalação. Vamos ver. Beleza, já não deu erro. Vou colocar aqui nome projetos. Você pode colocar o nome seu, da empresa. Vou alterar aqui, aqui é o diretório padrão dele. Eu vou alterar para outra unidade aqui, que eu estou sem espaço nessa. Vamos colocar aqui na minha outra unidade. Eu já deixei criado uma pastinha aqui. Cadê? Sulcosoft. Beleza? E aqui na hora de instalar, é importante vocês selecionar as tools aqui, tá? Esses 3 itens. Quiser colocar as documentações, exemplos, eu vou instalar apenas isso. Ele fala de instalar o Adobe, por conta da versão do software, você não precisa instalar. E aqui é onde ele pede o código de instalação, que é aquele que eu falei que está aqui na pasta. Aqui, ó. O próprio nome da pasta aqui, copia esse número.
e só mandar instalar. Beleza. Agora, pessoal, a gente tem que vir aqui também e fazer outro procedimento aqui no modo compatibilidade depois de instalar o software. A gente vem aqui, coloca executar o programa em modo compatibilidade. Ao invés agora de Windows 98, a gente coloca o Windows 7, tá? E muito importante colocar o programa em modo administrador também. Senão pode dar erro na hora de acessar as portas seriais que a gente vai utilizar quando eu colocar o adaptador USB serial. Maravilha. Vamos abrir aqui o software. Quando eu abrir o software, a gente vai se deparar aqui com um programa inicial, que já vem com ele quando instala. A gente vai criar um novo, tá? É só vir aqui em novo projeto, ou aqui, né? Em novo. Então, um novo projeto. Selecionar algum lugar aqui, eu vou colocar aqui no meu desktop. Exemplo. Ok. Beleza. Criei um novo projeto. Agora, eu preciso criar o drive de comunicação do CLP. Eu venho aqui, teste e comissionamento. Ele vai falar aqui que não existe nenhuma conexão criada. E ele vem aqui já com o nome do projeto, exemplo, underline 1, com a porta serial com 1. Ele lista algumas para mim aqui. Vamos agora então entrar com um adaptador, aqui o adaptador USB serial, e ver que porta que vai criar no meu gerenciador. Para isso, eu venho aqui no meu computador aqui, ó, meu computador, e vou em gerenciar. Posso fechar. Gerenciador de dispositivos. E nota que eu não tenho porta LPT, porta COM aqui, ó. Não tem nada aqui de porta COM ainda instalada. Então eu vou pegar o adaptador, vou colocar aqui na minha USB. E agora sim, ele criou uma porta COM aqui, no caso a COM 1. Poderia aparecer no de vocês aqui qualquer outra COM 10, COM 5, então é só você depois também utilizar aqui, aparecer aqui para vocês, tá? Se caso você não tiver o drive da USB serial, tem que baixar o driver do modelo do cabo que vocês tiverem aí, tá? Então tá aqui a porta com 1, já está selecionada. E vamos utilizar agora o cabinho de comunicação do CLP. Eu vou primeiro aqui alimentar o CLP, né? Eu estou usando aqui a fonte da própria Miller, mas você pode alimentar ele, você pode alimentar com uma fonte de 24 volts, tá? Uma fonte de 24 volts aí por 1 ampere é o suficiente para poder fazer os testes no CLP, tá? Mas é bom dar uma olhadinha depois, a gente olha no manual para ver qual que é a corrente da fonte indicada, tá? Então eu liguei aqui ele já apresentou para mim uma sinalização aqui de not read e falha de bateria. Not read porque realmente eu não tenho nenhum programa, então ele está com erro de programa na memória. A gente vai ver isso também. E a bateria a gente vai colocar para ver esse erro também cessar, tá? Então vamos tentar aqui agora, vou vir aqui, estabelecer conexão. Ah, não vai, né? Eu não conectei o cabo ainda, vamos lá. Então, coloquei o cabo aqui e vou conectar aqui na minha serial. Vamos repetir o processo aqui. Agora sim, fechou a comunicação. E eu posso pegar algumas informações aqui do equipamento. Vamos vir aqui, ó, em Open CPU Status Dialbox. Já apareceu para mim aqui algumas informações do CLP. Not read, alarmes de not read, bateria. A chave, né, está na posição run, mark reset, que significa? Se estiver com um programa na memória e eu alimentar esse CLP, ele já vai entrar em modo execução do código. Aí tem outras posições da chave aqui. Deixa eu mudar aqui. Que é o modo run.
apenas e o modo halt. Tá? Então, a gente vai ver cada uma delas quando a gente tiver com um programa na memória, como que vai se comportar em cada uma dessas posições aqui. Tá? Beleza. Note que a data também está errada, está com uma data de 1996. Então vamos sincronizar o relógio dele com o computador. Ok. Vamos voltar lá. E agora sim, o relógio já está com a data de hoje. Tá? Está aqui, ó, o reloginho com a data de hoje. Program Status. Not read. Diagnóstico. Erro de programa, porque não está com nenhum programa na memória rodando. E bateria. Vamos entrar então com a bateria aqui. Muita atenção com a polaridade da bateria, tá? Positivo aqui para o lado esquerdo. Então, olha na bateria e vamos colocar a bateria nova aqui. Só de eu colocar a bateria, o alarme aqui já acessou ao LED 4. E aqui no software vão dar um reset no diagnóstico. Sumiu o alarme de bateria. E aqui também sumiu o alarme de bateria. Legal, então quer dizer que nossos cabos aqui, a parte USB e a parte do cabo de comunicação, está adequada para a gente fazer a comunicação com o CLP. Ok? Feito isso, podemos fechar aqui a parte de comunicação e vamos criar a topologia do nosso CLP. Vamos criar uma nova também, vou pôr também como exemplo e selecionar o CPU correto aqui, que é o PS4 201MM1. Pronto, está criado aqui, é só salvar. No caso, eu vou fazer primeiro aqui colocando só o CLP e depois colocando a extensão também, para vocês verem o que muda, tá? Então você está salvo, vamos fechar. Então ele já está com a topologia salva agora aqui. Ok? E agora a gente vai proceder com a criação de uma programação, um POU, aqui no POU Editor. Ok? Então quando a gente criar aqui, colocar para criar no POU Editor, nós vamos criar aqui um novo programa, nessa primeira opção. Ele vai perguntar, gerar variáveis de acordo com a topologia? Você coloca aqui sim e vamos selecionar a topologia que a gente criou anteriormente, que é esse exemplo aqui. Maravilha. Aí aqui é uma dica, eu prefiro clicar aqui, ó, nessas janelas, vai organizar, e depois nessa, que vai deixar um pouco mais organizado para a gente trabalhar aqui. Feito isso, eu costumo vir aqui nessa opção de, como é que chama aqui? Function Block, né? Programar em blocos. E, como eu disse, eu vou fazer um teste aqui de pulsar uma entrada do CLP e após, vamos falar 5 segundos depois, ele acionar uma saída. Programa básico. Então eu vou vir aqui em colocar chamar um novo bloco de função. Vou colocar o nome de tempo. Dá um OK. Aqui você pode, para não aparecer mais o diálogo, essa caixinha, senão aparece sempre que você for trabalhar com chamadas de bloco. E ele vai abrir aqui várias funções. Tá? Tem várias funções aqui que você pode utilizar, flip-flop, aritmética, conversão, tem várias funcionalidades do CLP. Eu vou vir aqui em Timer Block, Timer Function Blocks, e vou pegar aqui um Time Reason, MS, em milissegundos. Tá? Pode ser em milissegundos ou pode ser em segundos. Eu costumo trabalhar com milissegundos, depende do tempo que você vai usar, pelo número que vai ter criado de variável. Aí você tem que ver qual que é mais adequada para o seu projeto. Feito isso, criamos o bloco aqui. Vamos fazer um primeiro teste de não utilizar uma porta de entrada. Eu simplesmente fazer um programa que assim que eu colocar o programa para rodar, 5 segundos depois, ele seta uma saída. Então, como o meu temporizador já vai inicializar com o programa, aqui em set eu coloco o valor 1, para ele já setar assim que iniciar o programa. O reset eu não vou usar, não vou travar o tempo.
E aqui o presetting é o tempo, é a variável de tempo que eu vou usar. Então eu vou pôr aqui, ó, var tempo. Eu vou pôr tudo maiúsculo que eu prefiro trabalhar. Var tempo. O output é uma saída que você vai criar booleana. Então vou pôr aqui, ó, saída tempo. E esse também eu não vou usar, que é o elapsed time. Eu não tenho certeza da forma que ele vai trabalhar se a gente habilitar, utilizar esse ponto de saída. Depois eu preciso dar uma analisada com calma, mas a gente não vai usar nesse programinha básico aqui. Beleza. Na próxima linha, eu vou inserir uma nova linha de... é este mesmo, desculpa. Aqui. Aí eu inseri uma nova linha de comando e migrei para modelo de ladder aqui, que é um pouco mais fácil da gente interpretar. Deixa eu repetir esse procedimento para vocês verem. Deixa eu voltar aqui. Vou apagar essa linha. Então o que eu fiz aqui? Ó? Eu vim aqui, mandei inserir uma nova linha de network que a gente fala. Ele criou aqui. E aí eu migrei para ladder, que aí fica com aquele visual mais bacana de entender. Então essa NA aqui, ela vai fechar e vai dar uma saída para mim. Quem que é essa NA que vai fechar? É aquela variável que eu coloquei, saída tempo. E quem que é a minha saída aqui? Vou pôr como S1. Beleza. Assim, o programa estaria pronto. Falta agora eu fazer algumas declarações. Que eu vou vir aqui. Vamos puxar para cá agora. Vou pôr aqui. A minha primeira variável var tempo. Ela vai ser uma unsignint de 5.000, que é em milissegundos, vai dar 5 segundos. Próxima variável, saída tempo. Ela é uma bool. Inicial não precisa pôr nada, porque a inicial ele vai pegar a própria saída desse bloco aqui. Mas eu poderia colocar false, 0, mas a inicial, como ela já está ligada num bloco, ela já vai iniciar com a saída desse bloco, que inicialmente ele é 0. Beleza, falta S1. Eu posso declarar S1 aqui? Não. Poderia se eu não tivesse criado com topologia. Mas a topologia está aqui já com os meus endereços do CLP. Então eu vou pegar uma primeira saída minha, que as saídas começa com a inicial Q, aqui ó, %Q, são saídas, a saída 0. Então eu vou vir aqui no nome dela, vou pôr S1. Beleza. Feito isso, vamos salvar o programa. Vai pedir um nome. Vamos pôr aqui, tá como poll new, vou pôr aqui como exemplo. Poll. Feito. E vou verificar se não tem erro de sintaxe. Nenhum erro ocorreu. Beleza. Vou fechar aqui o programador. Detalhe, lembra que eu criei a topologia apenas com o CLP? O que significa isso? Aqui no global, onde ele cria já toda a estrutura do CLP com os endereços, ele criou apenas os endereços do CLP. Tá vendo? São esse bloquinho aqui que está indo até a linha 31. Depois eu vou criar uma nova topologia com a extensão. E vocês vão ver que ela vai além da 31, porque vai criar os endereços já do escravo ali, daquela extensão. Tá? É essa a diferença. Deixa eu voltar aqui. Já está salvo. Fechar. E aí eu poderia vir aqui, ó, e dar eu quero gravar, gerar um programa. Ele ainda não deixa. Por quê? Porque eu preciso primeiro criar um novo makefile. Venho aqui. Qual o programa que eu vou usar? O exemplo poll que eu acabei de criar. Em qual topologia? Topologia exemplo. São os dois arquivos que estão aqui. Dou um OK. Criou. New make criado. E agora sim eu posso gerar o código. Gerado o código. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai gravar. Eu vou ampliar um pouquinho a tela aqui do CLP para a gente olhar com mais detalhes. Notem aqui que ele ainda está
em Not Run, certo? O LED 3 aceso. Vou colocar aqui um apoio aqui para ficar mais fácil de visualizar. A saída que a gente programou tem a digital output aqui embaixo e esse é o 0. Então, a hora que eu colocar o programa para rodar, esse cara vai acender após 5 segundos. Programinha apenas isso nesse momento. Vamos fazer um teste aqui. Para eu gravar, eu vou entrar na parte de comunicação. Ok. Vou entrar na parte aqui Open Transfer File. Eu tenho aqui um POU compilado e eu posso enviar do computador pro CLP. Está na frente aqui. Aqui. O POU criado e aqui do computador pro CLP. Vamos enviar. Enviando. Ok. Notem que o CLP ele já passou aqui para modo read, ou seja, ele está pronto. Tá? Está pronto para rodar o programa. Agora ele tem um programa na memória, está com a bateria ok e está pronto para rodar. Vamos mudar a chave aqui. Deixa eu acompanhar aqui, mudei a chave, vamos acompanhar por aqui. Ele está na chave Run e tem a chave, vamos ver a funcionalidade de cada um. A Halt. Vamos começar pela Halt, que é a primeira posição da chave. A hora que eu pegar e der um reset no relé ou desligar a alimentação e ligar de novo, vamos ver o que acontece. Vou apertar o reset do relé e nada aconteceu. Notem que estou apertando o reset do relé e continua no modo read. Vou tirar também a alimentação dele. E vou ligar de novo a alimentação. Ele voltou para o modo read na posição Halt. Tá? Posição 2. Posição Run. Se eu der um reset, ele entrou em Not Run. E também não fez nada. Vamos desligar o CLP. E ligar de novo. Ele voltou em Not Run. E vamos passar ele para a última posição, que é a Run Maker Reset. A hora que eu der um reset nele por aqui, ele já passou para a posição Run. E 5 segundos depois, acendeu minha saída na saída 0 que a gente programou. Então, notem que a posição Run Make Reset, aqui, ela foi aqui para a posição para o LED Run e executou o programa. 5 segundos depois deu a saída do jeito que a gente programou o CLP. Tá ok? Vamos fazer agora, vamos desligar o CLP também. E vou ligar o CLP novamente. Notem que ele já entrou em modo Run e 5 segundos depois fez minha saída. Então, a posição que a gente deixa em produção esse equipamento é o Run Make Reset. Tá? Então, caso tiver uma perda de tensão, de alimentação do equipamento, quando for reenergizado, ele já vai entrar automaticamente no modo execução do código do programa do CLP. Então, essa é a posição que a gente deixa funcionalmente depois do equipamento. Notem que em nenhum momento que eu desliguei o CLP e liguei novamente, ele perdeu o relógio nem perdeu o programa. Por quê? Porque a bateria está ok. Tá? Essa bateria tem uma duração muito boa, muito longa, e ela só serve para um backup em caso de ausência de tensão. Ah, mas eu vou deixar o CLP desligado por um longo período. Tira a bateria e depois você reprograma o CLP. Por quê? Quando você tirar uma máquina para manutenção e essa máquina vai ficar muito tempo desligada, a memória, o RTC, o clock e a memória de programa vai utilizar a tensão dessa bateria para manter o CLP programado. Tá? Ela não foi feita para armazenar e deixar a longo prazo sendo utilizada. Porque quando o CLP está energizado,
ela fica ali em stand-by, ela fica sem uso. Ela só entra automaticamente quando tem ausência de tensão na alimentação do CLP. Tá? É para isso que essa bateria funciona. Tá ok, pessoal? Então, assim, esse foi o exemplo de uma programação simples do CLP. Eu vou fazer mais uma programação agora com vocês, utilizando a expansão e utilizando alguma entrada aqui. Eu deixei um fiozinho já ligado aqui na entrada 0 aqui na entrada 1. Na entrada 1 aqui do CLP. Então, e aí a hora que a gente fizer um teste aqui com o CLP, para startar o tempo apenas quando aqui tiver em 1, por exemplo. Tá? A gente vai fazer um teste desse, testando uma entrada também para ver como fica a programação e fazer uma saída aqui no CLP mesmo, nas saídas principais, e uma saída também aqui na parte de extensão. Vamos fechar aqui. Vamos abrir novamente essa poll, vamos editar ela mesmo. Aliás, primeiro eu vou excluir essa poll, na verdade. Vou vir aqui, vou excluir ela. Vou entrar na topologia e vou alterar ela. Então, depois de criar aqui a topologia, que já está criada, né? Eu vou adicionar então extensão. Essa é a primeira opção aqui, ó. Expandir. Expandir com componente. Eu vou expandir aqui, vou pegar esse modelo. Tá na frente a tela agora, deixa eu diminuir aqui. Só um minuto. Pode ficar um pouco menor agora. Então aqui, vamos repetir aqui o processo. Então aqui já estava criado, né? A gente abriu a poll, vou vir aqui nessa extensão. Vamos selecionar então, aqui é a LE4 116DD1. LE4 116DD1. Dou um OK. Já criou a conexão. Salva. Fecha. Vamos criar uma nova poll. Gerar com topologia? Sim. Está aqui. Lembra as variáveis globais que eu comentei? Que ia até a 31? Olha agora, ó. 31 começou aqui a extensão, logo em seguida. Ó. Na linha 31 mesmo. Ó. Começou a extensão. E agora eu tenho os endereços da extensão. Tá? Notem que ela é igualzinho o endereço do CLP, a única coisa é que ele vem aqui com o número do módulo, que é a primeira extensão que eu coloquei. Tá? Os endereços é bem intuitivo, vamos falar assim. E aí, eu vou desligar por um minuto o meu CLP para conectar a expansão fisicamente aqui. Vou desligar aqui. Deixa eu ampliar novamente aqui para ficar fácil da gente ver. Então, para adicionar a expansão, aqui dentro do CLP eu tenho esse barramento de expansão. Tá? Então eu vou abrir aqui, vou puxar aqui uma conexão, um cabo que ele tem aqui, ó. Já é no tamanho para ficar bem conectado e bem acoplado na lateral. Olha só, fica bem acoplado aqui. Tá? Então, aí já posso pôr para cá vou fechar ele aqui, ó. Vou deixar aqui já ele na posição Run Make Reset. E aqui está, conectadinho. Vou colocar aqui o apoio para ficar melhor para ver. E inclusive eu posso ligar o equipamento com aquele programa que estava, que ele vai continuar funcionando. Porque eu tinha um programa na memória dele, eu só coloquei a extensão, mas nós não estamos usando na programação. Vou ligar aqui, ó. Ele já vai entrar em modo run, 5 segundos depois vai dar minha saída, normalmente. Beleza. Mas agora vamos fazer a programação nova, então. Beleza? Então, na nova programação agora, deixa eu fechar aqui um pouquinho. Já vamos definir aqui, ó, as saídas. Quem serão minhas saídas? Então, primeira entrada aqui, eu estou com o fiozinho ligado ali já, que não é na 0 que está aqui, ó. Ele está na 1.
Então eu não vou usar 0 aqui, eu vou usar 1, já está ligado ali, vou pôr aqui como E1, entrada 1. Beleza? Vou manter a saída 1 aqui no Q0 do próprio CLP e vou adicionar uma saída, só para a gente testar a expansão, na saída 0 também, saída 2. Então a saída 2 vai ser a 0 aqui da expansão e a saída 1 a 0 do CLP, do principal. Deixa eu ver se está certo. Beleza, então a gente já está com as variáveis globais feitas aqui nas entradas e saída. Aqui no local, vou vir aqui, vou criar o bloco de tempo. Para setar para que o tempo comece a contar, eu vou colocar que eu tenho que ter a entrada 1 acionada. Aqui eu vou apagar, vou pôr aqui minha var tempo e minha saída tempo. Beleza? Então vou pôr aqui meu var tempo, o int 5 segundos. Vou pôr minha saída tempo, tipo booleano, feito. Vou vir aqui, vou adicionar uma nova linha. Vou vir aqui no modo ladder. Dá para tirar um pouquinho do zoom se quiser, que às vezes fica até um pouco mais agradável para trabalhar. Fica menor aqui os desenhos. E aí aqui, se bem que para o vídeo acho que é melhor deixar maiorzinho mesmo, né? Então aqui, a minha NA, vou chamar aqui de saída tempo, né? Que é a saída do temporizador mesmo, o booleano. E essa saída aqui vai ser o S1. E vou colocar em paralelo, só clicar aqui, ó, adicionar uma bobina de saída aqui, um contato. Vou pôr aqui S2. Então vai acionar simultaneamente as duas saídas após 5 segundos. Só para a gente fazer o teste de acionamento. Então agora eu tenho uma input e duas output, tá? Beleza, vamos salvar. Exemplo poll. Vamos ver se não tem erro. Opa, S1 missing. Declaração S1 missing. Eu digitei errado, será? Cadê? Ah, coloquei S0. S1 e a outra está S2. Tá, beleza. Então apareceu um errinho. Vamos verificar. Ok, nenhum erro. Já está salvo. Fechar. Vamos dar um make. E vamos gerar o código. Beleza. Vamos gravar no CLP. O CLP está em execução. Parar o programa? Sim, porque ele está naquele run make reset. Então, ele já executa o programa, né? Então ele parou o programa. Pode ver aqui no CLP que ele acendeu a vermelha de programa parado. E após ele gravar, ele vai entrar no modo read e vai me perguntar se eu quero executar o programa. Posso pôr sim. Já mudou aqui para modo em execução. Tá? Detalhe, eu só estou com o fio ligado aqui na minha entrada 1. Mas eu preciso alimentar o barramento das inputs aqui. Ele tem um 24 e 0 volts aqui, que eu preciso paralelar com a alimentação. Tá? Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Eu vou parar a comunicação por um período, só para mostrar para vocês. Aqui, ó. Deixa eu ampliar a tela aqui da câmera. Aqui em cima eu tenho... A câmera está com o foco um pouco ruim, né, para ver. Eu tenho aqui os dois últimos bornes aqui. Ele é
24 e 0 volts. Tá? Os dois últimos parafusinhos daqui é positivo e negativo de 24 volts. Ele tem que estar paralelado com a alimentação. Então eu vou fazer aqui a ligação dos fios, rapidinho. Vou desligar aqui o CLP por 1 minuto. Uma chave aqui. Então aqui é o positivo. Vou ligar lá no positivo, aqui. E o meu negativo no outro borne. Tá, então aqui, ó, eu liguei o positivo e o negativo nos dois últimos parafusos aqui, tá? No barramento das I/Os. Perfeito. Vamos fechar aqui. E vamos ligar novamente aqui o CLP. Legal. Então o que vai acontecer agora? Aqui na entrada 1, a hora que eu colocar um positivo nele aqui, ele vai contar 5 segundos, vai dar a saída nesse LED aqui e nesse LED aqui. Vamos verificar se vai dar certo. Aqui a entrada, acendeu. 5 segundos depois, acendeu as duas saídas. Tá? Então agora eu fiz um exemplo trabalhando com o CLP e um módulo de expansão. O que muda lá na programação é criar a topologia com a quantidade de expansão que você for usar, poderia ter outra aqui e assim por diante, porque daí ele já cria o endereçamento global e você usar o endereçamento correto que você vai usar tanto para ZIN quanto para ZOLT. E se eu tirar aqui, ele já apaga, porque eu coloquei lá que o set tem que ser o S1, perdão, o meu E1, que é esse endereço da entrada 1, que ele tem que ser em 1 sempre. Eu poderia fazer um set reset, onde eu dou apenas um pulso, o temporizador já entra, e eu teria que dar um reset para ele limpar a saída do timer. Mas eu fiz o programa simples só para a gente validar, tá ok? Então coloquei, olha lá, eu posso tirar, pôr que o timer não vai continuar. Vai passar mais de 5 segundos, ó. Se eu não estiver mantendo, né, só pulsando, o timer não estoura o tempo e não fica. Ele tem que ficar em 1. 5 segundos depois ele acende, mas eu tenho que continuar em 1 aqui, nesse programinha que a gente fez. Olha lá, acendeu. Se eu tirar, ele apaga. Tá ok, pessoal? Então, esse era um exemplo de como, então, instalar o software, deixar ele compatível com o Windows 10, fazer a comunicação e a gente poder programar, desenvolver e utilizar o CLP. Tá ok, pessoal? Valeu, então. Até a próxima.